Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Man Academy. Hoje eu estou aqui com meu amigo Alexandre Rovai, sócio fundador da BT7 Partners, uma empresa especializada em consultoria e planejamento tributário e fiscal nos Estados Unidos, especialmente para investidores não residentes. A BT7 é a empresa parceira da Man, nós fazemos 100% das nossas atividades contábeis e tributárias através da inteligência desses sócios aqui que nos apoiam no dia a dia. Esse webinário aqui ele tem um objetivo de detalhadamente apresentar para você que está pensando em investir nos Estados Unidos ou até que já investe, como construir o seu mapa de rotinas fiscais, o seu mapa societário, quais modelos fiscais você escolhe. Nós sabemos que esse é um conteúdo quase que místico, né? As pessoas falam de forma superficial, ninguém dá um direcionamento direto e muitas vezes os investidores deixam de adotar investimentos internacionais por não conhecerem exatamente as suas obrigações, os seus riscos e inclusive os seus prestadores de serviço do Brasil não entenderem e não recomendarem os investimentos, né? Exatamente. Isso é muito comum. Então vai ser um conteúdo muito rico, tenho certeza que tanto você que já investe ou que pretende investir aqui nos Estados Unidos vai receber aí ouro em relação a esse conteúdo. Vou deixar meu amigo dar umas palavras iniciais para começar aqui o nosso webinário. Bom, meu nome é Alexandre, né? Muito obrigado pela participação e estamos aqui para tentar auxiliar todos a virem, né? Virem sem medo e da maneira mais certa e correta possível. Perfeito. Quanto menos esqueletos no armário. Exatamente, porque depois é menos problema para tentar se recuperar depois, porque vindo errado, depois fica mais difícil e mais caro para se recuperar depois do tempo perdido. Quero começar logo com objetividade, né? Claro. Falar das responsabilidades. O que assusta o investidor brasileiro, principalmente, são as responsabilidades, né? O brasileiro adora direitos, mas tem medo das responsabilidades, é da nossa cultura, né? Quando a gente pensa aqui em Estados Unidos, quais são as principais responsabilidades contábeis e fiscais que o investidor precisa estar atento para estar by the book, sem nenhum tipo de risco acruado no seu processo de investimento? Perfeito. Eu acho que assim, a principal responsabilidade, e parece ser absurdo isso que eu vou falar, mas não é o investidor declarar o rendimento que ele teve, o ganho que ele teve aqui para o lado americano. Porque é muito comum você escutar de clientes dizendo que tiveram conhecidos, que falaram, ou que amigos disseram que... Viu na internet? Do Google, viu na internet Google, que, olha, não, eu só tenho que pagar imposto nos Estados Unidos, por exemplo, se eu tiver um investimento dentro de uma empresa americana, porque aí a empresa americana, então ela tem que pagar imposto. Eu falo assim, não, eu como não sou residente nos Estados Unidos, então eu não tenho essa obrigação, eu vou pagar só no meu país de origem. Eu falo, isso está errado. Todo investidor ou todo mundo que recebe qualquer tipo de receita, que tenha receita nos Estados Unidos, está sujeito ao imposto de renda americano, e essa informação é extremamente falsa. E assim, parece que não é, mas é muito comum você escutar pessoas falando isso no mercado. Sim, eu já escutei, inclusive, profissionais no Brasil indicando a isenção da obrigação de declaração. E profissionais, mesmo, contadores, advogados, isso, né? Então... Exatamente, entendeu? Então, não é por mal, mas muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento, entendeu? E acaba que o contribuinte acaba depois tendo problemas graves com relação a isso. Eu queria começar pelo básico. Tá. O brasileiro, ele é recorrentemente estimulado a ter patrimônio na pessoa física. Lá os investimentos, né, financeiros, muitos deles são isentos se você investe na pessoa física. Se você transaciona uma casa dentro de um horizonte de tempo, você tem isenção. E ao mesmo tempo, né, você tem um judiciário lá com a capacidade de execução sobre a pessoa física, eu diria que até arbitrária, excessiva, né? Sim. Eliminando essa leitura jurídica e se concentrando na cultura. Porque o brasileiro, ele se aculturou a ter um imposto de renda gordo, né? A gente vê muitas vezes o estrangeiro, ele não quer ter nada no imposto de renda, ele só dívida. Para a dívida morrer com ele, o patrimônio está todo sucedido, né? Aqui na Flórida, o que você pode relativizar das principais diferenças entre investir na pessoa física e criar estruturas jurídicas para produzir esses investimentos? Entendi. Bom, na pessoa física, né, o estrangeiro que estiver fazendo investimento, entendeu? Ele vai fazer o imposto de renda dele na pessoa física, então teve o ganho, então ele pega, declara e se paga o imposto de renda como não residente normal, certo? E você tem a opção de colocar os investimentos via uma
uma pessoa jurídica, certo? Então você vai colocar, você tem as opções LLCs e você tem a opção da corporation, certo? A LLC, você tem a opção de ter uma LLC com um único sócio. O que significa LLC com um único sócio? É que ela é uma empresa desconsiderada, ou seja, essa empresa não faz imposto de renda e quem faz é o sócio da empresa, tá? Você tem a LLC com 2 ou mais sócios que se torna uma partnership, tá? Essa empresa, ela já tem, sim, a obrigação de fazer o imposto de renda, tá? Mas ela não paga. Quem paga são os sócios. Então, ela simplesmente informa para o fisco falando, olha, o meu sócio 1, meu sócio 2, meu sócio 3 tiveram esse percentual do meu lucro e repassa para o sócio e o sócio faz o imposto de renda na pessoa física. E você tem a corporation, tá? Que seria equivalente a uma SA no Brasil, que ela é uma empresa da qual ela paga o imposto, tá? Ou seja, significa que ela faz o imposto de renda dela, ela tem o percentual dela de 21% federal, flat, tá? Sobre o lucro. No caso da Flórida, 5,5% acima de 50 mil dólares de lucro, ela acaba pagando. Acaba que o imposto estadual é despesa para o federal, então a alíquota efetiva cai para uns 24%, tá? Perfeito. E isto para na empresa. Se o acionista, né, o dono, não sacar o recurso, para-se aqui. Ele não tem a obrigação de fazer a declaração da pessoa física nos Estados Unidos. Se ele sacar esse recurso, aí sim ele tem a obrigação de fazer e pagar o imposto também da parte do dividendo dele. Perfeito. Tá? Perfeito. A diferença básica é que a corporation, se o acionista ele não saca o dividendo, ela pagou o imposto dela e acabou. A LLC, independente do acionista sacar ou não o lucro, Perfeito. ele paga o imposto sobre aquele valor. Em relação às obrigações fiscais, Tá. a gente falou de alguns modelos societários. O que você poderia dizer assim em relação às diferenças das obrigações fiscais entre esses tipos de empresa para o investidor? Ou não muda nada para ele, uma vez que ele tenha um acompanhamento nesse aspecto? Né? O que eu acho é o seguinte, para os investidores não residentes, ele investindo na pessoa física, tá, a fonte pagadora tem que fazer a retenção máxima e depois já repassa para o fisco, passa para ele o valor dele, ele faz o imposto de renda da pessoa física e depois pede o refund do que foi pago a mais. Se você... Esse refund acontece em quanto tempo? Qual é a janela? Putz, então, tem muitas vezes demora. Pode demorar aí, eu diria assim, em torno de, pode se demorar aí talvez até 1 ano, diferentemente de um outro imposto que depois vou entrar em questão com você, que pode demorar até mais. Mas vamos lá, então e aí o que acontece? Isso seria na pessoa física, certo? Perfeito. Nós temos a LLC de um único sócio, que é a empresa que ela é desconsiderada, como a gente disse. O que acontece? A fonte pagadora, neste caso, tem que fazer a retenção do mesmo jeito, Perfeito. Porque a empresa ela é uma empresa desconsiderada, certo? Aí você tem a LLC Partnership com 2 ou mais sócios. A fonte pagadora, paga-se a LLC um valor integral. A LLC apura o lucro dela e quando ela faz o imposto de renda dela, ela tem que fazer a retenção em nome dos não residentes Perfeito. Do valor máximo para depois ele fazer é a mesma história, entendeu? Perfeito. Já o fato da corporation é aquela coisa, não tem retenção nenhuma, porque ela é uma empresa americana, recebe esse recurso e só vai ter essa retenção do acionista caso ele venha retirar, entendeu? E existe até formas de você atualmente não pagar esses 30% aí do não residente, fechando a empresa, mas aí é uma coisa muito mais detalhada para se entrar Perfeito. Em casos específicos, entendeu? Talvez uma dúvida que esteja na cabeça da nossa audiência em relação às corporations, ela pode ter um único sócio? Pode. Ela pode ter um único sócio.